É um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Mas eu creio que Deus tem falado algo comigo e eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã. Deixa eu abrir aqui, senão não vai ter nada para falar. Mas eu creio que sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar uma palavra, de compartilhar algo, é a nossa vida que a gente tem que compartilhar. É a nossa vida que a gente tem que colocar no altar, é a nossa vida que a gente tem que chegar e ripar mesmo. Então eu queria conversar com vocês a respeito de integridade nessa manhã. Quantos aqui sabem qual que é a visão da INC? A visão da INC: salvar vidas e formar líderes. E existem 3 pilares que a INC tem também, que geralmente o Cal fala, que é integridade, influência e governo. Nós, como igreja, nós fomos feitos para governar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre tudo. Nós fomos feitos para que a gente pudesse realmente reger, a gente conseguisse implantar aqui aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que está lá na terra. É assim que diz a oração do Pai Nosso, que seja feito aqui na terra como é lá no céu. Nós somos embaixadores desse reino aqui nessa terra. E esse reino não está nada mais, nada menos do que dentro de você, para ele ser expresso e manifestado através da sua vida. Então o que eu quero conversar com você nessa manhã é sobre integridade. Sobre integridade. O que é integridade? Quando a gente fala de integridade, geralmente nós pensamos em algo que diz respeito a mim e como as pessoas me veem. Geralmente eu sou íntegro porque o cara vê que eu não roubo, o cara vê que eu não minto, o cara vê que eu não dou falso testemunho, não faço isso, não faço aquilo. Então ele me vê como uma pessoa íntegra. Aquele cara, ele é íntegro. Ele realmente cumpre com a palavra, ele é certinho, ele não faz isso, não faz aquilo. Mas integridade tem algo muito mais profundo do que isso. Integridade é um caminho que nós podemos andar. Integridade é algo que nós vemos em Deus e Deus manifesta em nós. Se você puder abrir a palavra em 1 Reis 9:4, vai aparecer aqui também. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre essa integridade que nós não conquistamos fazendo coisas, mas essa integridade que nós conquistamos nos posicionando em algo, nos posicionando em Deus. Integridade diz respeito a você ser inteiro, você ser completo, você ser pleno, você ser simplesmente quem você é. Não ter faltando nada, nem uma partezinha. Eu quero te dizer que você nasce, falta algo em você. Quando você nasce, você não é completo, você não é pleno. Porque você nasce junto ao pecado. A palavra de Deus nos diz isso, que todos nós nascemos em pecados, todos nós somos merecedores da ira e blá, blá, blá. Essa é a nossa realidade. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, que nós conseguimos enxergar a Deus como nosso Pai, a partir daí, nós nos tornamos íntegros, porque a partir daí nós começamos a conhecer nós mesmos, quem nós somos, quem nós realmente somos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Efésios 1:4, que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação desse mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, conforme a sua vontade. Então quero te dizer aqui nessa manhã, que a única maneira de você andar numa integridade é conhecendo a Deus e sabendo quem Deus te fez. Sabendo quem Deus te fez. Sabendo como Deus sonhou com você. Sabendo como Deus planejou você. E existe esse caminho da integridade, que é um caminho que nos dá uma segurança de nós sabermos quem nós somos em Deus. E quando nós estamos nesse caminho de segurança, não há nada que pode parar a gente para que nós influenciemos e para que nós governemos nessa terra. Você crê nisso? Esse caminho de integridade, esse caminho que Deus pode te posicionar. Eu quero contar aqui, eu quero rapidamente falar sobre Davi. E usar um exemplo dessa integridade, de como andar nessa integridade. A palavra diz: e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças. Isso aqui é um conselho que está sendo dado por Deus a Salomão, falando do pai de Salomão, Davi. Davi foi um homem que andou com integridade.
Davi foi um homem que andou segundo aquilo que Deus ansiava com que ele andasse. Ele foi conhecido como um homem que tinha um coração segundo o de Deus. Então ele andou por esse caminho, que é a integridade. Existe um outro texto que eu quero ler com você aqui, para que a gente consiga entender isso. Primeiro eu quero que você entenda que a integridade não é uma ação que você pode fazer, que você pode conquistar, que você desenvolve em você. Mas integridade é uma característica que você encontra quando você tem um encontro com Deus. E você vê Deus por completo e você consegue ver você por completo. Então essa integridade você só vê quando você se posiciona. Então integridade não é uma ação, é sim uma posição que você tem. Em 1 Samuel 13, agora eu quero usar um contraste de Saul e Davi. Saul e Davi, Saul precedeu Davi no trono de Israel. Ele foi rei por um tempo, mas o seu reinado ele foi destituído do seu reinado. Simplesmente por isso, porque ele não foi íntegro naquilo que ele deveria ser. Simplesmente porque ele não foi íntegro. Então Deus procurou Davi como sendo uma pessoa íntegra e constituiu como rei de Israel. A palavra diz assim: esperou Saul 7 dias, é 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Até aqui por enquanto. Aqui a gente vê Saul. Saul tinha sido colocado como rei, ele estava em apuros porque os filisteus estavam chegando ali. E Samuel, que era o profeta naquela época, ele tinha falado e sacerdote também, ele tinha falado para Saul: Saul, me espere por 13 dias, e assim que eu chegar, nós fazemos holocaustos, consultamos ao Senhor e a gente vê. Mas Saul não quis esperar. Saul, na visão dele, ele pensou: cara, o exército está vindo, as pessoas estão se espalhando, a minha segurança está caindo por água abaixo, o que eu faço? Nesse momento, Saul, ele deixou de ver um Deus como um Deus inteiro. Ele deixou de ver Deus como um Deus íntegro, como um Deus que cumpre a palavra, como um Deus que tem algo para ele, a respeito dele. Então o que acontece? Saul simplesmente desconsidera isso, dá ouvido ao que os homens dele estavam falando, que estavam se dispersando. Ele pega e faz os holocaustos e faz esse trabalho ele mesmo. Foi aqui que Saul ele demonstrou que não havia integridade no coração dele. Ele não reconhecia o Deus como um Deus íntegro que ele é, como um Deus soberano que ele é, como Deus que tinha constituído ele como um rei. Saul ele sai desse caminho de integridade. Saul ele dá ouvido às vozes. E existe uma frase que há tempos anda comigo, também várias pessoas conhecem, mas é uma tal de reputação. O preço da sua integridade pode ser a sua reputação. O preço de você reconhecer a Deus como o Senhor da sua vida, o preço de você andar nesse caminho que Deus tem para você, muitas vezes pode custar a sua reputação. Porque pessoas podem não entender, porque pessoas podem falar: cara, você tem que acelerar mais, ou você tem que ir mais devagar, mas existe um caminho só que Deus tem para você trilhar, para que você seja seguro, para que você reconheça Deus como inteiro, como completo para a sua vida. E muitas vezes, para você se manter nesse caminho, você vai ter que pagar com a sua reputação. Você vai ter que pagar com pessoas não concordando, com pessoas não crendo, com pessoas achando que é maluquice, mas você vai ter que pagar e para se manter íntegro diante de Deus, para você seguir nesse caminho. Talvez hoje eu esteja passando por um período dos mais difíceis da minha vida, relação profissional, com relação a tudo assim. Talvez você esteja passando por isso também, talvez você já passou, talvez você não sabe como lidar com muitas situações na sua vida. Mas eu quero te dizer, tenha uma visão de Deus. Tenha uma visão completa, busque a Deus, saiba quem você é. Seja íntegro, e esse será o seu lugar mais seguro para passar por qualquer tipo de provação, para passar por qualquer tipo de prova, para qualquer tipo de dificuldade. Esse é o caminho.
esse caminho de integridade é o que vai te levar seguramente para o propósito. Esse caminho de integridade é o que vai te levar seguramente para que você possa influenciar pessoas, para que você possa governar onde você está. Por esse caminho de integridade, você consegue tudo isso. Continuando na história. Acabar ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar Samuel e perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Saul titubeou perante aquilo que Deus era para ele. Diante da dificuldade, diante das vozes, diante das circunstâncias, Saul não pôde, perdeu a visão de Deus. Deixou de ver aquele Deus que é imutável, aquele Deus que não muda, aquele Deus que é maravilhoso. Ele deixou de ver. Eu quero te dizer uma coisa: se existe um dia para você conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus, esse dia é hoje. Em Apocalipse 1:8, quando Jesus se apresenta para João, é muito engraçado esse texto, que Jesus se apresenta assim: eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Você consegue perceber essa ordem? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Não é muito mais lógico você falar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É a ordem lógica das coisas. É como você, é aquele passado, presente e futuro. Mas aqui Jesus se apresenta como o presente, o passado e o futuro. E muitas vezes em nossas vidas nós somos religiosos e nós gostamos de falar muito do que Deus fez, muito do que Deus vai fazer e Ele vai operar, mas nós não damos o devido valor com o nosso presente, com o nosso agora. Mas Jesus, aqui nesse texto de Apocalipse, Ele está enfatizando que Ele, principalmente, primeiro de tudo, antes de tudo, Ele é. Não sei se você já assistiu aquele filme Interestelar. Quem já viu Interestelar? Gostaram ou não? Uma pira, né? Uma viagem completa. Mas ali a gente tem spoiler, tá? Quem não assistiu e não gosta de spoiler, tampa os ouvidos. Mas ali a gente consegue ter uma noção de como seria um mundo, talvez, com 4 dimensões. Onde você consegue viajar no tempo, onde você consegue se mover no tempo, ir para o passado, ir para o presente, ir para o futuro. Mas nós não temos essa 4ª dimensão. A gente não pode se mover. O que nós temos para fazer sempre é o hoje, sempre é o agora. É sempre aquilo que está na nossa mão para fazer. E Jesus, Ele acima de tudo, Ele é isso. Ele é aquele que é hoje, Ele é aquele que é agora. Ele é aquele que não vai esperar para agir na sua vida, na minha vida. Ele simplesmente é hoje. E nós temos que crer nessa soberania de Deus, nessa soberania de Cristo em nossas vidas, para que nós sejamos íntegros, para que nós sejamos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos hoje, para que a gente possa manifestar o reino de Deus que está em nós hoje, agora, nesse momento. Eu passei por uma experiência muito engraçada alguns dias atrás, e eu creio que era Deus agindo, por mais louca que poderia ser. Eu e a minha esposa, a gente estava procurando por planos de saúde, e foi um cara lá visitar a gente da Unimed. Esqueci o nome dele, ele tem um nome meio complicado, Trindade. E ele foi lá, é um velhinho, sozinho. Ele até comentou um pouco da solidão que às vezes ele sente e tal. Mas ele falou, mas eu sei que eu estou com Jesus. Posso não ter esposa, não ter filhos e tal, não ter família aqui, mas eu sei que eu estou com Jesus. E conversando sobre o plano e tal, ele foi muito gentil, muito simpático, muito fera, abriu o jogo, falou, eu ganho comissão, mas eu acho que compensa mais esse e tal. O cara foi de Deus mesmo. E ali naquele momento, ele olhou para o violão e falou, você toca? Daí perguntou, que música você toca? Eu falei, eu toco música cristã, enfim, música de igreja. Aí, vamos tocar um pouco? Partiu.
E daí, com um vendedor de seguros lá, um vendedor de plano de saúde, eu, minha esposa, a Manu, ele, começamos a louvar lá, tocamos e tal. Cara, como eu poderia perder esse momento? Por mais que fosse, sei lá, bobo, por mais que fosse louco assim, eu não podia perder esse momento de declarar, de louvar a Deus e de abençoar aquela vida, de abençoar aquele cara, abençoar ele. No final eu peguei, ainda dei um CD de música para ele, dei um CD de pregação, falei, muito obrigado por ter vindo e tal. No outro dia, ele ligou lá, no outro ou 2 dias depois, não sei, Bruno, obrigado, ouvi lá o CD, muito bom mesmo, gostei demais, nossa e tal, não sei o quê. Cara, Deus agindo no momento, no agora, sem perder oportunidades. Depois eu fechei ainda o plano com ele, ele ficou bem feliz. Mas eu fechei por causa do preço, foi o melhor preço, custo-benefício, e também porque o cara me conquistou. O cara foi top. E daí ele foi de novo lá em casa e a gente tocou mais uma música. Foi top. Mas enfim, existe algo que Deus quer fazer hoje, e a nossa integridade, quem nós somos, fala disso, fala do que nós temos para fazer hoje. Ele é o Deus que é. Ele é o Deus que sempre vai ser o hoje. Muito mais do que ele foi, mais do que ele vai ser, ele é o hoje na sua vida. Ele é o hoje. Não existem circunstâncias, não existe pecado, não existe nada que pode segurar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida hoje. Se Deus tem te chamado para ser um homem de negócios, um grande homem de negócios, isso é o que você tem que ser hoje. Se Deus tem te chamado para ser um pregador da palavra, sei lá, isso você tem que começar a ver hoje. Nunca espere, nunca adie, nunca fale aquilo que Deus vai fazer, mas comece sempre hoje. O teu hoje vai determinar aquilo que você vai ser. A pisada da bola de Saul, de não reconhecer a Deus com integridade, custou para ele o reino dele. Custou para ele o reino, o seu governo, aquilo que ele faria aqui na terra. Se Deus tem colocado coisas no seu coração hoje, é para hoje. Comece hoje. Não saia desse caminho de integridade. Não saia desse caminho de integridade. Pecado algum pode te tirar do propósito de Deus. Pecado nenhum pode te tirar do propósito de Deus. Eu sei que muitos jovens, muitos adolescentes, muitas pessoas são muitas vezes oprimidos por um pensamento de que, cara, eu não sou digno disso. Cara, eu não sou merecedor. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, as coisas dão erradas e já é motivo para cair para baixo e pensar, cara, eu não mereço mesmo. Mas eu quero te dizer que você, em Cristo, você é a nova criatura. Quando você se vê em Deus, quando Deus mostra quem você é para Ele, quando Deus mostra quem você é para você, você é santo e irrepreensível. Não existe outra natureza a não ser essa. Romanos 8 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mais, nesse capítulo ainda fala que você é devedor, mas você não é devedor da carne, do pecado. Você deve algo. Você deve o amor, você deve a Deus a sua vida. E você não deve nada ao pecado. Se o pecado vem e confronta você, você tem que falar, eu não devo nada a você, pois eu sou em Cristo Jesus e em mim não há nenhuma condenação. Então Jesus é hoje na sua vida. Jesus está hoje e o que Ele quer fazer é o hoje. O que Ele está preocupado é o hoje. O que Jesus mais anseia é te ter por inteiro para Ele. Existe uma frase que falam, né? Você crê que Deus quer muito de você? Responda, você crê que Deus quer muito de você? Sim. Não, Deus quer tudo. Muito acaba sendo pouco para Deus. Mas Deus quer tudo, Deus te quer por inteiro. Deus tem uma coisa para fazer com você e Ele precisa de você por inteiro hoje. Então nunca deixe de crer nessa verdade. Continuando no texto aqui. Samuel continua falando. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o mandamento do Senhor. E Samuel aqui já dá letra, que Saul seria destituído, e que Deus já tinha achado alguém segundo o coração dele, que pudesse ser como príncipe sobre o povo. Chama atenção, príncipe. Por que príncipe? Por que príncipe? Príncipe porque Davi era um cara muito avançado para o tempo dele, nos seus pensamentos. Mas Davi, ele tinha um coração segundo o de Deus. Davi buscava Deus como poucos, e ele conhecia exatamente quem era Deus. Ele conseguia ver Deus por inteiro. E ele sabia que Deus, acima de tudo, acima de Senhor dos Senhores, acima de tudo, Deus era o Pai dele. Mesmo sem Jesus ainda naquela época, Davi já sabia que ele deveria se portar como príncipe, porque ele tinha um pai que era rei dos reis. E ele seria sobre o povo como príncipe, conhecendo e reconhecendo o Deus que ele tinha como inteiro, como aquele que é, como aquele que não há defeito, como aquele que pensa em tudo, como aquele que é o maravilhoso, como aquele que é o grande daquela nação. Então Samuel já tinha escolhido, já colocou para Saul, que ele já não seria mais rei. Não desanime. Não desanime. Porque esse caminho de integridade é um caminho que pode parecer, às vezes, ter algum corte de caminho, pode parecer ter algum outro caminho, mas não cometa o mesmo erro que Saul cometeu, de não reconhecer a Deus como o Senhor, como aquele que é completo, e não saber que Deus é aquele que pode te tornar completo, como que pode te tornar inteiro, que te deixa inteiro, como Ele o é. Davi é muito engraçado, que algum tempo depois que isso acontece com Saul, Davi passa por uma situação praticamente idêntica. Isso é contado lá em 1 Samuel 30. Mas Davi está com o exército dele, ele ainda não era rei, Saul ainda estava vivo, mas ele está lá com o exército dele, na cidade deles, fugindo, de Saul e tal. E nessa cidade os filisteus chegam e roubam, saqueiam tudo, levam as mulheres, as crianças. E Davi chega na cidade dele com seus homens e vem a cidade toda saqueada, não tinha mais ninguém lá, os filisteus tinham levado tudo. Davi entra em desespero, o povo que estava com Davi entra em desespero e começa a culpar Davi por isso. Então Davi está nessa situação de, cara, estamos em guerra, estamos passando por isso, os meus homens estão querendo me matar, estão querendo colocar a culpa em mim, e agora o que eu faço? O que eu faço? E Davi, com sabedoria, ele chegou, pediu uma estola sacerdotal, já compreendendo que ele era rei e sacerdote sobre essa terra. Ele pegou e consultou ao Senhor. Senhor, eu devo ir, o Senhor vai me dar eles nas minhas mãos ou não? Não devo ir. Davi, nesse momento de completo estresse, de completa destruição, ele mesmo assim para e pergunta, Deus, o que está no seu coração? Eu quero te ver por completo, eu quero ser íntegro perante o Senhor, eu não quero não dar nenhum passo que não seja nesse caminho que o Senhor tem para mim, de integridade, de ser aquilo que eu devo ser. Deus, eu vou ou não vou? O que eu faço? E Deus dá o ok, ele vai e recupera tudo. Você consegue perceber um coração que é segundo de Deus? Você consegue compreender um coração íntegro diante de Deus? Um coração que é completo, inteiro, voltado para aquilo que Deus deseja, para aquilo que Deus quer. Esse é o caminho da integridade. Esse é o caminho que nós podemos escolher andar e que Deus deseja que nós andemos. Conhecendo Deus, sabendo aquilo que Deus pode fazer por nós, sabendo aquilo que Ele tem para nós, esse é o caminho excelente que Deus tem para cada um de nós. Esse é o caminho da integridade. Quando você é íntegro,
Quando você é íntegro, muitas vezes pessoas podem não compreender essa integridade. E novamente eu digo que a sua reputação pode ser entregue. No caso de Davi, os homens dele, quem estava ao redor dele, queria matar ele, queria uma posição dele. E se Deus por acaso falasse que não era para que Davi saísse, para recuperar as coisas? Eu tenho certeza que Davi estaria disposto a obedecer a Deus, talvez com uma briguinha, mas obedecer a Deus e jogar limpo e falar: Deus, eu sou íntegro, eu sou quem você é aquilo que eu desejo ser, então acabou. Se você diz não, então nós não vamos. Ele estaria disposto a perder sua reputação perante todo aquele povo, para que ele pudesse seguir e ser íntegro, continuar sendo íntegro diante de Deus, diante dos homens. Um exemplo muito... Em Provérbios 10, 9 diz: quem anda em integridade anda seguro. Isso é uma palavra verdadeira. Se você anda em integridade, pode ter certeza que você está no teu lugar mais seguro. Não há dúvidas, não há questionamentos, não há nada que podem te tirar do foco, te tirar desse centro. Se você está em integridade, se você crê naquilo que Deus tem feito, se você crê que Deus tem sido inteiro na sua vida, o que podem falar de você? O que podem intentar contra você? A integridade é o seu lugar mais seguro. Quer andar seguro nessa terra? Quer andar sem titubear? Sem ter que sofrer com atitudes externas, com coisas externas? Ande na sua integridade. Ande naquilo que Deus te determinou para ser. E você andará nesse caminho de integridade, alcançando influência, alcançando o governo nessa terra. Maria foi uma mulher que decidiu isso. Ela era virgem, ela não estava casada e mesmo assim ela ficou grávida. O Espírito Santo avisou ela que ela ficaria grávida, explicou quem ela era em Deus. Maria entendeu quem ela era. Maria decidiu: então eu vou suportar isso. Não importa o que minha reputação fale, não importa o que as pessoas vão passar, mas eu sei que existe um propósito em mim, e esse propósito eu vou cumprir, porque eu creio no Deus que eu tenho, e eu vou até o fim. E Maria, a última frase para o anjo, quando o anjo vem dar essa notícia para Maria, Maria fala: seja feita em mim a tua vontade, seja feita em mim a vontade do céu. A Carol já pregou aqui que nós somos o ponto de encontro entre a terra e o céu. O que Deus tem falado, o propósito de Deus tem que encontrar em você morada para que você consiga caminhar aqui na terra, estabelecendo o reino de Deus. Por esse caminho da integridade. Por esse caminho da integridade.